E aí galera, tudo bem? Tô aqui de volta, dessa vez na quarentena, espero que todo mundo esteja bem e que a gente consiga sair dessa aí, né? Mas hoje, galera, a gente vai falar sobre polaridade magnética e resistência de captadores single coil. Cara, esse é um tema que eu acho extremamente importante, que eu acho que é uma dúvida de muitos músicos e é um problema que a gente enfrenta, inclusive aqui na oficina, porque muitas vezes o músico tem um extrato, uma tele, ou mesmo um baixista, um jazz bass, que possui dois single coils. Não sei se é do conhecimento de todo mundo, que quando a gente fala captadores de par casado ou de trio casado, significa que esses captadores têm resistências diferentes entre si para poder equilibrar o som do instrumento entre posição, braço e ponte, ou braço, meio e ponte, e também polaridades magnéticas diferenciadas. Por que isso? Porque se um captador tem a polaridade sul ou norte, não importa. Mas se o captador da ponte, por exemplo, tem a polaridade sul, o do braço deveria ter a polaridade norte, para quando fosse ligado juntos, um cancela o ruído do outro. E aí a gente, pelo menos nessas posições, a gente não tem ruído algum no instrumento. A maior parte dos instrumentos hoje, primeira linha, etc., eles vêm com trio ou pares casados. O grande problema, muitas vezes, é no momento da troca do captador. Um captador queimou, ou o cara quer colocar um captador mais forte, normalmente ele se preocupa com o quê? Com a resistência do captador, o conforto, ou com o timbre é legal, mas muitas vezes ele não se preocupa com a polaridade magnética. E ele acaba comprando um captador que não serve exatamente para ele, porque ele não vai ter aquele hand cancelling que o instrumento antes oferecia. Outra questão é quando o músico liga para um luthier, por exemplo, enfim, ele liga e fala: pô, cara, eu queria um captador para ministrar, um single coil mais forte, que eu queria ter mais ataque e tal, pedindo que a gente sugira. A grande questão é que eu não sei qual que é a força do captador que ele tem no instrumento dele, qual é a resistência. Às vezes não basta simplesmente ele falar o instrumento, esse instrumento pode ter sido modificado, ou até ter vindo com um captador mais forte. É preciso que ele, pelo menos, fala: cara, o captador da minha ponte não é legal, tal, ele tem 6,5 de resistência, tal. O que você sugere? Um captador mais assim, sabe? Porque senão a gente não tem. Até mesmo quando ele olha num gráfico, seja da Fender, da Seymour Duncan, ele vê lá, captador X, tal, tem 7 de resistência, ele fala: pô, cara, eu vou colocar esse que é forte. Mas de repente o da guitarra dele tem 8. E ele não sabe, o som do instrumento dele não está o que ele quer, às vezes por causa de ponte, por causa de ajuste, por causa de, enfim, trastes que não estão legais e tal. Então é importante que ele saiba, ou ele leva num luthier para que ele afira esse tipo de coisa. Nesse vídeo eu vou dar uma dica para vocês como descobrir a resistência que o captador da sua guitarra tem sem ter que desmontá-la. Né? E também como descobrir qual que é a polaridade magnética do captador, de forma a ele poder comprar seja para substituir por um melhor ou na queima de algum deles. Primeiramente, o jeito melhor de medir a resistência do captador seria abrindo a guitarra e dissoldando os polos dele de toda a parte elétrica, e através de um multiteste a gente aferindo isso. Quer dizer, é um processo meio trabalhoso, mas existe uma forma de se chegar a essa conclusão sem ter que desmontar o instrumento inteiro. A gente não vai ter 100% de certeza dessa resistência, porque os demais componentes, potenciômetros, etc., pode interferir um pouco nessa leitura, mas a gente vai chegar em uns 90%, que já é bem bacana, né? É um processo simples, eu vou mostrar para vocês. Através de um multiteste, a gente coloca ele na posição 20K ohms, que seria aquela ferradurinha, a gente põe em 20K, pluga-se o instrumento, estou colocando um cabo pequeno, mas poderia ser o normal, coloca-se na guitarra do instrumento e através do multiteste,
com a chave posicionada no captador que a gente deseja, a gente afere esse valor. Cara, já é um bom começo para isso. Dá uma olhada como funciona. Então, vamos lá, galera. Pega-se o cabo, pode ser o cabo que a gente usa tradicionalmente, estou usando um mais curto para facilitar a gravação do vídeo. Pluga-se na guitarra, deixa o volume e os tons totalmente aberto, coloca a chave seletora no captador que a gente quer aferir a resistência, no caso eu coloquei no do braço. O multiteste a gente põe em ohms, que é aquela ferradurinha, em 20K. Pega-se o multiteste, a ponta preta coloca no lado maior do plug e o vermelho na ponta. Pronto. 8,87, 8,88K. Colocamos o do meio, 8,23. No do braço, 7,75. Pronto. Já identificamos a resistência de todos os captadores da guitarra. Sacaram? É bem simples, né? O multiteste tem de vários valores. Para esse tipo de uso, a gente pode comprar em várias lojas multiteste de 25, 30 reais, que ele já vai servir bem para esse caso. E de posse desse valor da resistência, a gente já consegue ter uma base olhando um gráfico de captadores na internet. Pô, que legal, esse captador é forte, sei lá, tem 7K, pô, o meu só tem 5 ou 4, ele vai ser mais forte, para mim vai ser mais legal, ou o meu eu acho muito forte, pô, esse outro é mais fraco, enfim, você consegue já ter uma ideia, ou até quando você pede para um luthier, pô, cara, me indica um captador, o captador da minha guitarra eu acho assim, ele tem 5K, porra, já fica muito mais fácil a discussão sobre isso. Agora, a outra questão é que precisamos saber a polaridade magnética do captador. No mercado exterior, existem esses dispositivos aqui bem simples para luthier, onde a gente compra que é um ímã com as duas faces, uma de uma cor e outra de outra, que quando a gente posiciona sobre o captador, de acordo com o lado que ele ficar, a gente identifica a bobina. Não é fácil de encontrar isso, né? Então eu vou ensinar para vocês algumas dicas de como vocês fazerem isso sem precisar correr atrás desses dispositivos. Um deles é com a bússola. A bússola, ela, no ponteiro dela, ela tem uma parte que é pintada, que normalmente ela aponta sempre para o norte geográfico, ok? Importante saber que o norte geográfico não é o norte magnético do planeta, né? A bússola aponta para o norte geográfico, mas na verdade ela está apontando para o sul magnético. É que no sul magnético se encontra o norte geográfico do planeta. Então, a bússola sempre aponta para o norte se pensarmos na geografia, mas se pensarmos em campo magnético, ela sempre aponta para o sul. Então, se pegarmos uma bússola e chegarmos perto do captador e o ponteiro vermelho ficar apontando, significa que o captador é sul. Se apontarmos próximo de um captador e a parte não pintada apontar para o captador, significa que ele é norte. Porém, para a gente carregar uma bússola, para chegar numa loja e ver se o captador que a gente quer é a polaridade que a gente deseja, é meio chato. Então, a gente tem como usar uma pastilhinha dessa de ímã, que a gente encontra aqui no centro da cidade de São Paulo, em Rangel Pestana, Rua do Gasômetro, ou até em algumas papelarias que eles usam isso para fixar papéis em geladeira, etc. Eu vou dar um toque para vocês como a gente, com esse ímãzinho, aferir qual o campo magnético do captador. Vamos lá. Então vamos lá, galera. Primeiro a gente vai usar esse identificador de polaridade de bobina, tá? Então, o lado preto da bolinha é sul, o lado branco é norte. Então vamos lá. Quando eu coloco aqui no captador da ponte, ficou o branco. O branco significa que a polaridade magnética desse captador é norte. Aqui é sul e aqui é norte. Começando de novo. Norte, sul, norte. A gente pode usar uma bússola. Lembrando aquilo que eu disse para vocês.
O vermelho aponta para o sul magnético e o lado que não é pintado para o norte magnético. Então, se eu coloco aqui, ele está apontando para o norte. Aqui é sul e aqui é norte, igual identificador. Mas para a gente andar com uma bússola, que nem eu disse para vocês, para ver o tipo de captador, é mais fácil a gente pegar uma pastilha dessa de ímã, pequenininha, e com a bússola identificar a polaridade dela. Então vamos lá. Coloquei aqui. Esse lado é o norte. Então a gente pega uma etiquetinha e cola aqui. Norte. O outro lado, só para verificar, o lado vermelho está apontando para o sul magnético. E a gente coloca aqui uma etiquetinha sul. E aí a gente, com isso já dá. A gente solta em cima do captador, ele vai indicar o norte. A gente solta aqui, ele vai identificar o sul. A gente solta aqui, ele identifica o norte, igual aos outros casos. O mais legal, aquilo que eu falei, que temos dois captadores dentro da embalagem. Ele funciona também. Opa! Esse daqui é um captador com a bobina sul e esse com a bobina norte. Legal, né? Como vocês viram, não é tão complicado de se fazer. E de posse desses dados, a polaridade magnética, assim como o valor da resistência de cada captador, a gente consegue olhar num descritivo, num site de captador e perceber o que é mais importante para a gente. Porque muitas vezes o lojista, quando você chega numa loja, você fala, pô, legal, esse captador é bacana, ele é norte, sul, o que ele é? Às vezes o lojista não sabe te explicar. E você precisa dessa informação para que o seu set de captadores, seja de baixo, de guitarra, funcione. Então, de posse desse ímã, você consegue ver e por cima da caixinha mesmo já sacar se ele é norte, se ele é sul, se ele vai servir para você ou não. E outra coisa também é que de posse da resistência, como quase sempre nas caixinhas de captador de primeira linha vem descrito a resistência, você sabe se ele é legal para você, se ele é mais forte, ele é mais fraco, diante de toda a característica descrita sobre timbre, se é uníaco ou cerâmico. Essa questão de uníaco e cerâmico a gente vai falar num outro próximo vídeo. Ok, galera? Espero que tenha sido útil. Agradeço a todos por terem me ouvido e boa sorte nessa quarentena. Fiquem com Deus. Valeu, galera!